Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Danilo. Sejam bem-vindos a mais uma aula remota, aula esta destinada especificamente aos alunos do terceiro ano A noturno da EMES, mas se você não pertence a esta classe de aula, mas está aqui para assistir nossa aula, seja bem-vindo, é sempre um prazer tê-los aqui comigo, tudo bem? Bom, dando continuidade aos assuntos que nós estamos tratando quanto à extinção do contrato de trabalho, nós já vimos a extinção do contrato de trabalho por iniciativa do empregador, sem justa causa e com justa causa. Depois nós analisamos a despedida por iniciativa do empregado referente ao pedido de demissão e e estudamos também a forma de pagamento quando da extinção do contrato de trabalho. A gente passa a analisar agora uma outra forma de extinção do contrato de trabalho por iniciativa do empregado e não do empregador, do empregado, ou seja, do funcionário, conhecida como rescisão indireta ou despedimento indireto. Tudo bem? Bom, a rescisão indireta se dá quando o empregador comete falta grave que dá ao empregado o direito em pleitear judicialmente a rescisão do seu contrato de trabalho. Ou seja, o empregador teve uma atitude tão ruim, tão prejudicial ao empregado, que a continuação do empregado naquele ambiente de labor se torna inviável. Não por culpa do empregado, mas sim por culpa do empregador. Então o empregado pode pleitear o que a gente chama de rescisão indireta do contrato de trabalho. Ou seja, esta forma aqui de extinção do contrato de trabalho, ela obrigatoriamente vai ser uma forma feita de maneira judicial. Então, o empregado que se sentiu prejudicado a isso, ele ele deve interpor a ação trabalhista em desfavor do requerido, em desfavor do reclamado, e lá pleitear, falar assim, olha, eu quero a extinção do contrato de trabalho porque aconteceu isso daqui, e explicar a situação. Danilo, mas ele entrando com a ação contra o empregado, ele pode entrar com esta ação e continuar trabalhando, ou ele deve se ausentar? Pessoal, não há nenhum objeto de lei, não há nenhuma lei específica que fala que a partir do momento que você interpõe a ação, você deve se ausentar do ambiente de trabalho. Você pode se ausentar e pode não se ausentar. Aí vai depender de cada empregado. Se ele achar que deve se ausentar, o correto seria notificar o empregador falando, olha, eu estou me afastando das atividades porque interpus ação ou vou interpor ação trabalhista visando a rescisão indireta do contrato de trabalho. Justamente para quê? Para evitar que o empregador mencione ou tente fazer entender que o empregado abandonou o seu posto de trabalho. E aí, ao invés dele ser condenado na rescisão indireta, ao despedimento indireto, dele condenar, ou seja, dele demitir o empregado de forma por justa causa. Tudo bem? Então, tranquilo quanto a isso? Beleza. Entrei judicialmente em sendo admitida a rescisão indireta, ou seja, o juiz concordou com a rescisão indireta do contrato de trabalho, o empregado terá direito ao recebimento de todas as verbas trabalhistas a ele devidas, como se tivesse sido demitido sem justa causa. Ou seja, se eu entro judicialmente e o juiz concorda com o meu pedido de rescisão indireta, quais são os direitos que eu tenho? Eu tenho os mesmos direitos como se eu fosse demitido sem justa causa. Então eu vou receber férias e férias proporcional, saldo de salário, 13º, FGTS, seguro-desemprego se eu preencher os requisitos lá da lei própria do seguro-desemprego, da lei 7998 de 90. É como se eu fosse demitido sem justa causa. Tranquilo? Bom, e quanto à questão do despedimento indireto, onde ele está escrito, Danilo? Vamos lá. Nós temos a dispensa por justa causa, tudo bem? A dispensa por justa causa, iniciativa do empregador, quando o empregado faz algo errado, está lá no 482 da CLT.
a dispensa indireta, a rescisão indireta, ou seja, quando o empregador dá motivo à extinção do contrato de trabalho, está descrita lá no artigo 483 da CLT. Tudo bem? O artigo 483 da CLT, ele traz, da mesma maneira que o artigo 482, as formas num rol taxativo do que caracterizaria aquilo ali. E a gente passa a analisar agora uma a uma. Beleza? Bom, o artigo 483 da CLT, ele fala assim, ó, o empregado poderá considerar rescindido o contrato de trabalho e pleitear a devida indenização quando, letra A, forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato, tá? Então vamos devagar. Forem exigidos serviços superiores às suas forças. Pessoal, quando falar de serviço superior à sua força, eu não estou falando tão somente do esforço físico, mas também do serviço superior intelectual. Ou seja, quando você tem um serviço que é superior às suas forças fisicamente ou intelectualmente, você pode interpor a rescisão indireta do contrato de trabalho. Vai pleitear judicialmente que o contrato de trabalho seja rescindido de maneira indireta. Então, pode ser a força física, como pode ser a força intelectual. Tá? Um exemplo, da força física está descrito lá no artigo 390 da CLT, que fala que ao empregador é vedado empregar a mulher em serviço que demande o emprego de força muscular superior a 20 quilos para o trabalho contínuo ou 25 quilos para o trabalho ocasional. Então notem, isto é um exemplo de força física, mas eu também posso ter em relação ao exaurimento, ou seja, aos serviços superiores à força intelectual do empregado. Um excesso de relatórios a ser feito, um excesso de decisões a serem tomadas diariamente, por aí vai. Tudo bem? Defesos por lei, ou seja, quando eu tenho ordem de fazer algo que é proibido por lei. Então, se é proibido por lei, eu não tenho obrigação de fazer. Eu posso pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho em relação a isso. Beleza? Contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato do trabalho. Quando eu falo de requerimentos alheios ao contrato de trabalho, eu estou falando de requerimentos alheios àquela função que eu exerço. Danilo, mas se eu exerço uma função diferente, eu não posso pleitear ao invés disso a diferença de função, né, o desvio de função? Pode, mas nada impede de você, além de pleitear o recebimento pelo desvio de função, pleitear a extinção do contrato de trabalho baseado no artigo 483A da CLT. Beleza? Bom, continuando, nós vamos lá para a letra B, que fala que o empregado pode considerar rescindido o contrato de trabalho de maneira indireta quando for tratado pelo empregado ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Então, primeiro, o que é interessante nisso daí, a gente tem que analisar quem tratou mal, entre aspas, né, o empregado. Pode ser tanto o empregador, né, o dono do negócio, ou o superior hierárquico deste empregado, gerente, líder de turma, encarregado, como queiram. Tudo bem? Mas este rigor excessivo não é aquele cara que tem a cara sisuda, bravo, não é isso. Quando eu falo de rigor excessivo, tem-se que é necessária a comprovação por parte do empregado, demonstrando que outro empregado, em ocasião idêntica, foi tratado de melhor maneira. Ou seja, eu devo considerar o seguinte: para considerar o rigor excessivo, eu tenho que ter uma situação X, de forma que o empregado A foi tratado de uma maneira e o empregado B foi tratado de outra. Então, exemplo. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Está eu e meu amigo. Nós nunca tivemos nenhuma advertência na empresa, tá? Somos funcionários exemplares neste exemplo aqui que eu vou utilizar, beleza? Então, eu e meu amigo estamos fumando em uma área da empresa onde está escrito que é proibido fumar. Ok.
em que pese eu estar cometendo algo errado, né, eu sou punido. Tudo bem, estou errado, não tem problema. Mas o meu amigo também é punido de uma maneira mais branda. Então isso não é possível acontecer. Então o rigor excessivo seria, por exemplo, vamos imaginar, estávamos eu e meu amigo fumando num local proibido. Nós nunca tivemos nenhuma advertência. Aí o meu amigo toma uma advertência por escrito e eu tomo 7 dias de suspensão do contrato de trabalho. Vejam, eu tenho a mesma ação com 2 funcionários e tratamentos diferentes a um e a outro. E notem, eu já coloquei no início do exemplo que eu e meu amigo não temos nenhuma advertência. Ou seja, nós somos iguais. Então o rigor excessivo, ele é tratamento diferente em situação igual para funcionários diferentes. Então eu tenho uma situação, esta situação X da aplicação de uma sanção A para um empregado e de uma sanção B para um outro empregado. Se esta sanção, entre aspas, B for mais prejudicial, este empregado pode requerer a extinção do contrato de trabalho falando, olha, eu fui tratado com rigor excessivo, porque o meu amigo fez a mesma coisa e tomou uma advertência por escrito. E eu, que fiz a mesma coisa e também não tenho nada como o meu amigo tem, fui suspenso. Então, isso caracteriza o rigor excessivo. Beleza? Bom, letra C fala o seguinte: correr perigo de mal considerado, perigo manifesto de mal considerável. Pessoal, mal considerável não são os riscos inerentes à profissão. Tudo bem? Porque existem profissões em que há o risco, né? O frentista que trabalha lá no posto de gasolina, ele tem o risco de uma explosão. Quem trabalha numa fábrica de faca também tem o risco de se cortar. Quem trabalha num frigorífico, né, tem o risco de se acidentar. Não é o risco inerente à profissão, tá? O que se considera neste caso do perigo manifesto de mal considerável são os riscos anormais, em virtude da não adoção pelo empregado de medidas urgentes utilizadas ou de normas de higiene e segurança do trabalho. Então, por exemplo, eu não posso entrar com uma ação pleiteando mal considerável pelo fato de eu ser um soldador. Porque eu mexo com argônio, é prejudicial à minha saúde, é um mal considerável. Não, o fato de eu trabalhar como soldador não me dá o direito de pedir o mal considerável, a rescisão por mal considerável. Mas o fato de eu ser um soldador que trabalha sem avental de couro, sem a luva de raspa, sem a bota de proteção, sem óculos de proteção, sem o protetor auricular, aí tudo bem. Aí eu posso requerer a extinção do contrato de trabalho em razão do mal considerável. Tudo bem? Então, o mal considerável ele está ligado à inobservância por parte do empregador, de regras de higiene e de segurança do trabalho. Tranquilo? Bom, aí a gente chega numa letra D, artigo 483D, que fala que pode se pleitear a rescisão indireta quando o empregador não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Primeiro, pessoal, notem que isso é muito amplo. Quais obrigações? Então eu posso jogar qualquer obrigação aqui, eu posso entender qualquer obrigação aqui. Tudo bem? Então, as obrigações do contrato. Quais obrigações, Danilo? Qualquer obrigação que não for cumprida pelo meu empregador, eu posso pleitear a rescisão indireta baseado na 483D. É claro que eu vou precisar provar isso daí de uma maneira convincente, tá? Mas o exemplo que eu trouxe para vocês aí são dois exemplos aí. O primeiro que diz respeito ao atraso de salário e o outro que diz respeito à falta do FGTS, a falta de depósito do FGTS. Tudo bem? Pessoal, de acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º do Decreto-Lei 368 de 68, considera-se mora contumaz o atraso ou sonegação de salários devidos aos empregados por período igual ou superior a 3 meses, sem motivo grave e relevante, excluídas as causas pertinentes ao risco do empreendimento. Então, notem, uma das
possibilidades, não quer dizer que são somente essas daí que eu vou falar, tá? Uma das possibilidades de eu requerer a extinção do contrato de trabalho por meio da despedida indireta se dá em relação ao atraso de salário. Mas para que eu possa requerer isso daí, eu tenho que ter um atraso de salário de no mínimo 3 meses. Tudo bem? Então, deu 3 meses de salário atrasado, eu posso interpor a despedida indireta, requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho, solicitar o pagamento desses salários, bem como de todas as verbas rescisórias que seriam devidas para mim em caso de rescisão. Tudo bem? Sem justa causa. Então, notem, eu preciso que tenha o atraso de 3 salários. É um exemplo. Artigo 2º, parágrafo 1º do Decreto 368 de 68. Por outro lado, a gente pode pensar no seguinte, mas se o cara entrou reclamando do salário, o que acontece se a empresa pagar esses 3 salários antes da audiência? Então, ela foi notificada que o cara interpôs a ação. Ela fala, bom, já que o problema é esse, eu vou lá e pago os 3 salários, que aí não tem como ele requerer mais. Vale? Não. A súmula 13 do TST fala o seguinte, o só pagamento dos salários atrasados em audiência não ilide a mora capaz de determinar a rescisão do contrato de trabalho. Ou seja, o fato do meu empregador, depois que eu entrei com a ação, quitar os salários, seja em audiência ou até antes da audiência, não é capaz de descaracterizar o meu pedido de rescisão indireta. Ainda que pague, o juiz pode sim condenar o empregador ao despedimento indireto. Beleza? Tranquilo? Então, entrei com a ação, tem 3 meses atrasado. Ok, meu empregador foi lá e pagou. Normal. Vida que segue, o processo continua tendo validade. Tranquilo? E o outro diz respeito à falta do depósito do FGTS. Então a gente pode falar o seguinte, a gente teria assim, ele não está depositando meu FGTS, então eu vou pedir a extinção do contrato de trabalho. Pessoal, a jurisprudência entende que a falta de depósito do FGTS não caracterizaria um motivo relevante para a extinção do contrato de trabalho. Por quê? Porque o FGTS é uma coisa que, teoricamente, você não mexe. Você só vai mexer quando dá rescisão do contrato de trabalho. E nada impede o empregador de quitar isso daí antes de te demitir. Ele vai lá e recolhe. Tudo bem que ele vai recolher com juro, com a correção monetária, mas ele recolhe sem problema nenhum. Beleza? Bom, aí a gente tem mais 3 letras. Letra E fala, praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família ato lesivo da honra e da boa fama. Ou seja, o empregado pode pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho quando ele ou alguém da sua família, for ofendido em sua honra ou em sua boa fama pelo empregador ou por seu preposto, ou seja, pelo seu representante, seu gerente, seu superior, enfim, não tem problema, tá? Ou seja, se eu for ofendido verbalmente, eu pleiteio na letra E. Vou pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho na letra E e vou falar, olha, ele ofendeu a minha família, ele ofendeu a mim, tá? Ele, empregador, ou os seus prepostos, os seus representantes, tudo bem? E a letra F, ela fala o seguinte, quando o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outra, ou seja, quando o seu empregador te agride fisicamente, ou o representante do empregador o agride fisicamente, agride você fisicamente, bastando a tentativa, tá? Bastando a tentativa, já é motivo para você pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho. Tudo bem? Exceto se eles fizeram por legítima defesa, ou seja, você perdeu a cabeça e foi para cima, o cara revidou a agressão, você não pode pleitear isso daí. Tudo bem? Da mesma forma que se ele vier para cima e você revidar, ele não vai poder te dispensar por justa causa. Mas, se ele vier para cima, você, ainda que revide, não, né, que você está se defendendo, você pode sim pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho. Tranquilo? Beleza? Por fim, na letra G, fala quando o empregador reduzir o seu trabalho
sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Pessoal, o que nós temos aí de importante é a redução sensível. Então, por exemplo, o cara ganha pela colheita de caixas de laranja. Ele recolhe lá por dia 40 caixas. Ok. Aí o empregador faz alguma manobra e de repente de 40 caixas ele começa a colher 10 caixas no dia. Notem, há uma redução sensível desta tarefa. Então ele pode pleitear sim a rescisão indireta do contrato de trabalho. Se porventura for uma rescisão pequena, isso aí é difícil de se pleitear. Adalili, como eu vou saber? Isso aí quem vai decidir é apenas o magistrado. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Fiquem com Deus, se cuidem. Isso não é só uma gripezinha. Tenhamos responsabilidades. Em breve nós nos veremos aí e poderemos pôr o papo em dia. Beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima.